Olá, pessoal! Hoje na nossa aula de genética vamos trabalhar então a diferença entre segunda lei de Mendel e linkage. Bom, falando especificamente da segunda lei de Mendel, temos então aqui um exemplo de um duplo heterozigoto, ou seja, ele é heterozigoto tanto para o gene A quanto para o gene B, ou seja, ele é Azão e Azinho e Bzão, Bzinho. Então, nessa situação, na segunda lei de Mendel, os genes eles estão separados em cromossomos diferentes. Então, aqui a gente tem o Azão, e aqui a gente tem o Azinho, aqui a gente tem o Bzão, e aqui a gente tem o Bzinho. E nesse caso, eles estão dentro de uma célula. Quando essa célula, então, vai formar os gametas por meio da meiose, o que acontece? Esses genes, eles se segregam de forma independente, ou seja, quando eles vão formar os gametas, o Azão, ele vai poder se juntar com o Bzão, aqui, e o Azão também vai poder se juntar com o Bzinho. E o Azinho é a mesma coisa, ele vai se segregar de forma independente. Então, o Azinho, ele pode se juntar com o Bzão e ele também pode se juntar com o Bzinho. Ou seja, na segunda lei de Mendel, os genes se segregam de forma independente. E por se segregarem dessa forma, quando a gente fala a respeito de proporção, no caso da segunda lei, todos vão ter a mesma proporção, ou seja, 100% dos gametas vai ser dividido da seguinte forma: Azão, Bzão vai ter 25%, Azão, Bzinho, 25%, Azinho, Bzão, 25% e Azinho, Bzinho, 25%. Isso é, todos têm a mesma proporção. Agora, falando um pouco em relação ao linkage, diferente da segunda lei, usando o mesmo exemplo, a de Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, nesse caso, os genes eles vão estar, então, ligados. E como isso vai funcionar? Então, temos aqui o Azão, aqui a gente tem o Azinho. Aqui a gente tem o Bzão e aqui a gente tem o Bzinho. Então, nesse caso, como vocês podem ver, os genes eles estão ligados. E como a gente representa isso, A gente pode representar dessa forma, então, Azão, Bzão, barra, Azinho, Bzinho. E aí você pode perguntar, Tá, então como acontece a formação de gametas nesse caso? Bom, nesse caso, o que acontece? Durante o processo de meiose, que é a formação dos gametas, tem uma fase chamada intérfase. Nessa, ocorre a duplicação do cromossomo. Então, aqui, o cromossomo ele teria duplicado. Então, aqui ele seria Azão, Bzão, Aqui também seria Azão. Aí, aqui teríamos Azinho, Bzinho. E aqui teríamos Azinho. Mas se vocês olharem bem a figura, parece que, aconteceu... Eles mudaram de lugar, parece que aconteceu alguma coisa aqui. E o nome desse processo é crossing over, Também é chamado de permutação ou troca. Então, o que aconteceu? Aqui, como duplicou, deveria ser Bzão. Mas como mudou de lugar, vai ficar Bzinho. E nesse caso, vai ficar Bzão. Tá, mas e agora, como a gente vai fazer esses gametas? Então, os gametas, eles seriam... A gente teria, então, o Azão, Bzinho, quer dizer, Azão, Bzão, desculpe. Teria o Azinho, Bzinho. E olhando aqui, seria Azão, Bzinho. E Azinho, Bzão. Se vocês olharem bem, esses gametas aqui não são iguais aos gametas na segunda lei? Então, qual que é a diferença? Essa diferença está, então, na proporção. Por quê? Esse evento do crossing over, ele não ocorre todas as vezes. Então, como que a gente faz? Lembrando que antes todos tinham proporção igual, de 25%. Nesse caso aqui, pode ou não acontecer crossing over, Então, o que acontece? Nesse caso, temos, então, os parentais, que eles vão ser sempre assim, A gente chama eles de parentais. E por que a gente chama eles de parentais? Como assim eles são sempre assim,
O que acontece é que eles não mudam, tá vendo? Durante o processo de crossing over, eles não vão mudar. E aqui a gente tem então os que mudaram, que são os recombinantes. Eles sofreram mudança, né? Recombinantes. Aí, pensando em relação à proporção, como que vai funcionar? Os parentais, eles vão ter a proporção sempre maior do que 50%. Já em relação aos recombinantes, é sempre menor do que 50%. Então, essas são as principais diferenças entre a segunda lei e linkage. Para compreendermos melhor como funciona o linkage, vamos então aos exercícios. No nosso exercício, então, ele fala que um animal, ele pode ter a pelagem escura, pelagem clara, cauda longa ou cauda curta. Então, ele fala que a pelagem escura, ela é dominante, então ele pode ser asão traço, porque a gente não sabe se é heterozigoto ou não. Já a pelagem clara, então vai ser azinho, azinho, porque é recessivo. Ele fala também que a cauda longa, ela é dominante sobre a cauda curta, então ela vai ser Bzão traço, e cauda curta, né, vai ser Bzinho, Bzinho. Então, na letra A, ele fala que vai acontecer, então, um cruzamento teste. Então, vamos ter um Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, cruzando com alguém que é Azinho, Azinho e Bzinho, Bzinho. Tirando os gametos, então, para fazer o quadrinho de Punnett, a gente tem Pensando que ele fala, né, que é uma segunda lei, né, então eles se segregam de forma independente, eles vão ter, então, a proporção de cada um de 25%. Então, é 25% de azão, azinho, bezão, bezinho, que é pelagem escura e cauda longa, 25% de azão, azinho, bezinho, bezinho, que é pelagem escura e cauda curta. Aí temos também 25% de claro e longa e 25% de claro curto. Continuando, como é segregação independente, né? A gente acha que é. Então, não é possível realizar as outras letras, né? Mas, indo para a letra E, então, a gente pode ver aqui, né? Ele pede para a gente testar dependendo do que a gente respondeu da A. Então, aqui a gente pode fazer isso com o teste do que quadrado. Então, aqui temos a hipótese 0, né, que é os genes se segregam independentemente, e a hipótese 1, que é os genes estão ligados. Então, para ver se qual que está correto, a gente faz, então, o teste de Q quadrado, a gente pega os valores que o exercício deu para ter o obtido, a gente faz o grau de liberdade, calcula o esperado, faz o obtido menos o esperado, o obtido menos esperado ao quadrado, o obtido menos esperado ao quadrado dividido pelo esperado e faz a somatória de tudo. Aqui, então, a gente tem o nosso x calculado. O nosso x calculado, ele deu 0,404. E depois a gente olha na tabela, né, segundo o grau de liberdade, e a gente vê que o nosso x tabelado é igual a 7,815. Como vocês podem ver, o nosso x tabelado ele é maior do que o x calculado, ou seja, a nossa hipótese 0 ela está certa, ela foi aceita. Então, realmente, o exercício 1 trata-se de um exercício da segunda lei de Mendel e que fala a respeito, então, da segregação dos genes, que a segregação dos genes é independente. Então, pessoal, agora vamos para o exercício 2. Nesse, né, o exercício ele fala que um tomateiro, né, ele pode ter a planta alta ou anã, ele pode ter um fruto liso ou piloso. E aqui ele falou, né, pra gente que a planta alta ela é desão e a planta anã é desinho, desinho, liso, pezão, piloso, pezinho, pezinho. Assim como no exercício anterior, né,
Ele fala, então, pra gente ver, ele fez um cruzamento teste, então é Dzão, Dzinho, Pzão, Pzinho, Dzinho, Dzinho, Pzinho, Pzinho. Então, a gente realiza novamente o quadro de Punnett, assim como no exercício passado. E aí, temos os seguintes fenótipos: planta alta lisa, alta pilosa, anã lisa, anã pilosa. Só que, olhando o exercício, né, ele fala que existiu, então, 161 altas e lisas, 5 alta e pilosa, 5 anã e lisa e 118 anã pilosa. Olhando essa proporção que ele deu pra gente, ela parece meio diferente daquela que a gente está acostumado, né, na segunda lei, que é normalmente 25% em cada um, né? Tá bem diferente disso. Então, pensando nisso, no caso, a gente tem que ver quais que estão em maior proporção. É esse e esse. Os que estão em maior proporção, né, maior do que 50%, são aqueles que chamamos de parentais. Já esses que estão em menor porcentagem, né, eles são os recombinantes. Então, como que a gente faz para calcular a frequência nesse caso? A gente faz a soma dos recombinantes e divide pelo total que a gente conseguiu. Então, somando, né, isso tudo, a gente tem 289 no total. Fazendo essa continha aqui, então, a gente tem que a frequência é igual a 0,034, ou 34%. Indo agora para a letra B, ele pede, então, a distância entre os genes, né? Então, a gente tem que 34 centimorgan, né? Pensando, então, que isso aqui é bem diferente de uma segregação independente, né? Como a gente viu, o resultado ele não parece ser segregação independente. Então, a gente, na C, ele pede, né, pra gente colocar o genótipo do parental. Então, a gente vai fazer como acontece, né, no linkage. Então, o nosso parental, ele é Dzão, Pzão. A gente vai colocar barra, por causa que a gente suspeita que seja linkage, né, por causa daquilo, né, Dzão, Pzinho. Agora, o outro, né, ele vai ser Dzinho, Pzinho, barra, Dzinho, Pzinho. Agora, fazendo em relação aos descendentes, né, a gente tem, lembrando o nosso quadrinho de Punnett, né, eu só reescrevi eles aqui na forma de linkage. Partindo agora para a questão D, ele pergunta, então, se é cis ou trans, né? Então, nesse caso, né, a conformidade que temos aqui, ela vai ser cis. E por quê? Mas por que cis, né? O que é cis e o que é trans? Cis é quando ele está nessa conformidade, os dois dominantes estão na mesma conformidade. Então, isso e isso seria cis. Se fosse, nesse caso, desse modo, ou assim, ó, seria trans. Então, no nosso caso que a gente tem aqui, né, como seria, ó, se a gente ver aqui, os dois, dominantes, né, eles estão juntos e os recessivos, eles estão juntos. Então, aqui a gente tem uma conformação cis. O Dzão tá com Pzão e o Dzinho tá com Pzinho. Agora, o nosso E, parecido com o E do exercício passado, então a gente tem que comprovar, né? Então, para comprovar nossa suspeita de que seja linkage, a gente tem que fazer o que quadrado. Então, na hipótese H0, né, a gente diz que os genes se segregam independentemente, e na hipótese 1 diz que os genes estão ligados.
Fazendo os cálculos, então, a gente pegou o obtido, né? Fez a soma, calculou o esperado, né? O grau de liberdade aqui embaixo. Aí, calculou o esperado, né? Dividindo esse por 4. Aí, depois fez o obtido menos o esperado. Aí, teve o resultado. Obtido menos o esperado ao quadrado. E depois, o obtido menos o esperado ao quadrado dividido por esperado. Então, fazendo a soma disso tudo aqui, a gente tem que o x calculado é igual a 263,179. Olhando o x tabelado, então, a gente vê que o x tabelado ele é menor do que o x calculado. Ou seja, a hipótese 0 a gente rejeita. E realmente, gente, isso é verdade, o que a gente estava suspeitando. Então, trata-se, né, de linkage e os genes eles estão ligados. Então, a nossa hipótese 1 é aceita.